Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Zabotti, professor de Geografia, e vou continuar a estudar com vocês, visualizar também o conteúdo sobre os elementos de um mapa, é a segunda parte, né, pessoal? Na aula anterior a gente falou sobre estes elementos e agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema muito importante que é a cartografia e que a correta visualização e interpretação dessas imagens e dos mapas faz total diferença na hora de responder à avaliação do Enem, nos vestibulares e até mesmo em concursos públicos, né? Então eu peço que você fique comigo nessa aula para que a gente possa aprender juntos. Vamos lá, então? Primeiro falando aí sobre os principais elementos, né? A gente já falou na aula passada, mas vamos relembrar rapidinho um pouquinho quais são eles, né? Então, o primeiro e muito importante é o título, né? Geralmente na parte superior dos mapas ele fica localizado. No caso, a gente pode visualizar nesse mapa da imagem que se trata de um mapa do Brasil, rodovias, né? Então é o mapa rodoviário do Brasil. Ele mostra para nós as rodovias que existem no Brasil, né? A fonte, né? Na parte ali debaixo do mapa, de onde foram tiradas as informações para a construção dele. A orientação, que é a rosa dos ventos. A legenda, os paralelos e meridianos que nos auxiliam na coordenação geográfica, né? Na orientação geográfica. E as escalas cartográficas também, que representam aí a distância real entre um mapa e a realidade, né? Então, esses são os principais elementos de um mapa. Lembrem-se de uma coisa muito importante, que é a leitura correta de um mapa possibilita uma real interpretação do local representado e das informações que pretendem ser evidenciadas com o mapa. Então, os mapas são representações reduzidas da realidade, né? Então, isso é muito importante, lembrem-se disso. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os paralelos e meridianos, que na aula anterior a gente acabou falando muito rapidamente, e agora nós vamos aprofundar um pouquinho para vocês entenderem melhor o que são os paralelos e o que são os meridianos, para que eles servem, né? Então, a primeira coisa, o que são, né, esses paralelos e meridianos? São linhas muito importantes para facilitar a nossa localização, né? Então, vejam ali nesse mapa do Brasil que existem algumas linhas ali, né? E elas nos auxiliam a visualizar a nossa localização, né? Vamos primeiro falar sobre os paralelos, pode ser? Então, vejam ali que nos paralelos a gente tem no meio a famosa linha do Equador, né? Lembre-se disso, linha do Equador está relacionada a paralelo, a palavra paralelo. Então, o que são esses paralelos, né? São linhas que passam paralelamente à linha do Equador, que corta a Terra ao meio, ocasionando a divisão entre os hemisférios norte e sul, né? Então, os paralelos mais conhecidos são o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Além da linha do Equador, né? O Trópico de Capricórnio que passa sobre o nosso país, o Brasil, né? Mas nós temos outros ali, como o Círculo Polar Ártico e também o Polar Antártico, né? No sul ali. E meridianos, palavra estranha, o que é isso? Então, são linhas traçadas verticalmente com relação à linha do Equador, né? Então, o meridiano mais conhecido é o meridiano de Greenwich, né? Então, como vocês podem ver, nessa imagem, essa linha que passa no meio, né? E essas outras que seguem na mesma direção são meridianos, né? E o principal e mais conhecido é o meridiano de Greenwich, que separa aí o nosso planeta em leste e oeste, né? E aí, tem outras duas palavras muitíssimo importantes que estão relacionadas aos meridianos e paralelos, que são latitude e longitude.
Vejam no slide que os paralelos vão dar origem àquilo que chamamos de latitudes. Já os meridianos vão dar origem àquilo que chamamos de longitudes. Vamos começar pelos meridianos ali. Na primeira imagem, eles dão origem a longitudes, né? Então ele separa ali o nosso planeta em duas localizações geográficas com base naquele traçado da linha do meridiano de Greenwich, né? Então o meridiano de Greenwich divide nos seus 180 graus à direita a longitude leste e à esquerda a longitude oeste, né? São fatos importantes que a gente precisa saber. E aí, em relação aos paralelos, a gente tem como objetivo central compreender que eles estão relacionados à linha do Equador e separam as latitudes norte e latitude sul do nosso planeta, assim como a gente pode visualizar nessa imagem à direita, né? Então, aí estão os itens relacionados à latitude e longitude. Espero que você tenha entendido, mas caso não tenha entendido, responda as questões e depois visualize se você acertou ou não, tá? Mas vamos conceituar latitude e longitude porque também é importante, né? Então, como a gente já falou antes, mas talvez não tenha ficado claro, e para aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos, vamos entender que latitude e longitude são sistemas de linhas, né, usados para indicar a localização de qualquer lugar na Terra, né? Então, as linhas que indicam latitude são horizontais, ou seja, se estendem na direção leste-oeste da superfície da Terra. E as linhas que indicam longitude verticais, aliás, são verticais, ou seja, se estendem na direção norte e sul. Já falamos isso, mas para reforçar aí para vocês, para que não fiquem dúvidas, né? E aí nós temos outro item importante que é muito importante relembrar, que é a escala gráfica, né? Que é a representação gráfica através de um desenho que possibilita a relação entre a distância real e a distância no mapa, né? Então a gente tem ali as duas imagens desenhadas, né? Que esse pedacinho entre o 0 e o 3, do 3 ao 6 e do 6 ao 9, geralmente no mapa eles correspondem a 1 centímetro. O real, a distância real desse 1 centímetro no mapa, na realidade corresponde a quilômetros, a 3 quilômetros, né? Então, cada 1 centímetro representaria aí 3 quilômetros na realidade, né? Então, aí nós temos outro exemplo para entender a escala gráfica, né? Então, nesse aí, estamos falando de metros, né? Então, cada intervalo, cada pedacinho desse que aparece ali, do 0 ao 50, do 50 ao 100, do 100 ao 150, vale 50 metros na realidade, né? Também, geralmente, no mapa vai aparecer em 1 centímetro, mas na realidade corresponde a 50 metros, né? 50 metros na realidade. E aí nós temos outra escala, que é a numérica, né? Onde a gente pode ver 1 para 200 mil, né? O 1 ali em vermelho. Então, 1 centímetro no mapa, né? Corresponde a 200 mil, né? A quantidade de centímetros na realidade. Então, 200 mil centímetros, né? Então, 1 centímetro no mapa corresponde a 200 mil centímetros na realidade aí, né, pessoal? Muito importante isso também. Um pouco confuso? Mas é importante que a gente entenda isso e se esforce para compreender. Então, a correta visualização, a correta fala dessa representação em escala numérica, como está ali no nosso slide, é 1 para 200 mil. 1 para 200 mil centímetros. Então, a escala 1 para 200 mil significa que
cada 1 centímetro no mapa vale 200 mil centímetros na realidade, né? Então, essa conversão também está relacionada à matemática. Por isso, assista também às aulas de matemática para que você possa ter mais clareza, até mesmo na disciplina de geografia, né? E aí tem algumas informações importantes também que a gente aprende em matemática, que é 1 quilômetro, né? 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 1 metro corresponde a 100 centímetros. E 1 quilômetro a 100 mil centímetros, né? Então é importante que a gente faça essa conversão da forma correta para analisar e compreender os mapas e as representações da melhor forma possível, né? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa 4ª aula de geografia sobre cartografia. Eu espero que você tenha gostado e peço para que você leia o nosso material complementar. Até a próxima, um abraço.